DVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, seja muito bem-vindo! Chegamos ao Correio Serrano na TV de hoje, desta sexta-feira. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são dvccorreiodamanhã@gmail.com, é o nosso e-mail, e tem o nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, faz foto, faz vídeo e manda pra gente. Tem alguma reclamação, manda pra gente também. E hoje, Petrópolis, o dia amanheceu completamente fechado, completamente nublado. Essas são imagens que eu fiz hoje pela manhã. E olha só, gente, completamente fechado, completamente nublado. Choveu a madrugada praticamente toda, mesmo que fosse assim uma chuva mais fina, não aquela chuva bem carregada para causar alagamentos, não. Foi uma chuva que começou ali à noite, meio que do nada, eu vou falar para vocês, meio que do nada, teve uma chuva ali à noite, parou e durante a madrugada ficou chovendo, aquela chuva contínua, mas mais fina. E hoje estamos aí com uma chuvinha assim, bem fininha e totalmente nublado. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 10 de abril. Portaria torna mais claras as regras das perícias médicas feitas de forma remota pelo INSS. Você vai ver também que região centro-norte do estado aposta na indústria têxtil e na logística para crescer economicamente, de acordo com o estudo da Firjan. Você vê também que Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis suspende início de greve, que estava marcado para 0 hora de hoje, após a confirmação de pagamento de salários pela Turpe. Os ônibus da empresa circulam normalmente na cidade. Falta de vagas para estacionar nas ruas de Petrópolis pode prejudicar o comércio, é o que dizem os comerciantes. E mais, vacinação antirrábica começa amanhã aqui na cidade de Petrópolis. Agora, no Correio Serrano na TV. E a gente começa vendo que é destaque no Correio da Manhã, edição de fim de semana. Por lá a gente tem o destaque da linha vermelha, vício em bets torna-se problema político para Lula, que agora fala em atacá-lo. Pois é, tá na página 6. Tá chegando eleição, né? Até então estava tudo bem levar os brasileiros à falência, levar os brasileiros ao endividamento. Ok, tudo bem. Agora, aí, às vésperas da eleição, ele decide se mexer. Mas não se engane, é só por conta da eleição. Agora a eleição vai ter muita promessa, né? Depois, 4 anos mais sem se mexer, sem olhar para a população. É sempre assim. Olhe bem em quem vocês vão votar. Veja as propostas, veja não só as propostas em época de eleição, mas também o histórico daquele político, o que tem feito fora da época de eleição. Porque não adianta só na eleição prometer um monte de coisa e passar ali 4 anos sem fazer nada. E falando ainda em política, outro destaque da nossa primeira página, Suprema Discórdia. Pois é. Ministro do STF, o Dino, ataca o Rio e Fux defende com dignidade.
Vou ler esse trechinho aqui da primeira página, porque Flávio Dino faz política ao atacar o Rio e Luiz Fux rebate, defende instituições fluminenses e lembra julgamentos dos escândalos do PT, como Mensalão, INSS e Lava Jato. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E ali no nosso texto, legenda STF 4-1 pela eleição indireta no mandato tampão de governador do estado do Rio. Esse é um dos destaques da nossa página 5. Mas a gente tem muita reportagem para falar, porque olha só, a gente vai falar, já que a gente está falando de eleição, política. Mais de 860 mil títulos de eleitor foram cancelados no estado do Rio de Janeiro, segundo dados da Justiça Eleitoral. Vale lembrar que os eleitores têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação e garantir o direito ao voto nas eleições agora deste ano. O prazo também vale para quem precisa tirar o primeiro título, atualizar também dados cadastrais, transferir o domicílio eleitoral ou resolver outras pendências. Então lembre-se, o prazo é dia 6 de maio. Vamos conferir. Dados do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro mostram que milhares de eleitores da região serrana e centro-sul fluminense já tiveram o título cancelado por não terem justificado a ausência nas últimas eleições. Em Petrópolis, por exemplo, dos 237.816 eleitores aptos, 10.095 tiveram o documento cancelado. Em Nova Friburgo, são 5.742 cancelamentos, em Teresópolis, 4.068, em Três Rios, 2.062 e em Paraíba do Sul, 1.194. Segundo o advogado especialista em direito eleitoral, Fábio Ferreira, a situação acende um alerta para a população. Mais de 860 mil títulos de eleitores foram cancelados. Mais de pessoas também que foram colocadas em situação de irregularidade do título de eleitor por vários fatores, dentre os quais não votar seguidamente nem justificar em eleições passadas. O especialista reforça a importância de regularizar o documento dentro do prazo. O voto é o pilar da democracia, é o momento em que o cidadão ele escolhe quem vai representá-lo dentro das suas pautas, das suas ideias, da sua visão que ele tem para a cidade, para o estado e para o governo federal, ou seja, para o Brasil, para o país. Os eleitores têm até o dia 6 de maio de 2026 para que a situação eleitoral seja regularizada e possa garantir o direito ao voto. Após essa data, o cadastro eleitoral vai ser fechado, conforme é determinado pela Lei das Eleições, que estabelece encerramento de 150 dias antes do pleito, marcado para o dia 4 de outubro. Outro número expressivo é o de biometrias registradas. Uma parcela significativa do eleitorado segue sem a biometria cadastrada. Em Petrópolis, 58.397 pessoas ainda não realizaram o procedimento, o que representa 24,56% do total. Em Nova Friburgo, são 36.543 eleitores sem biometria. Teresópolis, 28.447. Em Três Rios, são 11.445 eleitores. E em Paraíba do Sul, 8.452. Vale destacar que há restrições para quem está com o título irregular. Você quer fazer uma viagem, precisa do passaporte, mas o seu título de eleitor está cancelado. Você não vai poder tirar o seu passaporte porque o título de eleitor também está cancelado. O alistamento eleitoral é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, pessoas analfabetas e maiores de 70 anos. Para emitir ou regularizar o título, é necessário apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência e, no caso de homens que completam 19 anos no ano do alistamento, comprovante de quitação com serviço militar. Pois é, gente, vamos voltar então para o nosso jornal impresso. Vamos para a página 23 lá no Petropolitano.
A principal notícia é justamente essa que a gente acabou de falar aí, mais de 10 mil títulos de eleitor cancelados e o prazo até dia 6 de maio, mas temos muito mais notícias. Ali nas Petropolitanas, Secretaria de Assistência Social cumpre agenda institucional, está aqui nas Petropolitanas, ainda tem o vereador licenciado da Câmara daqui de Petrópolis e atual secretário de Assistência Social Wesley Barreto, posando ao lado aqui do deputado federal Nicolas Ferreira. Está um pouco mais para baixo, Caio, por favor, se você puder subir um pouquinho o jornal. Está ele posando aqui junto ao deputado federal Nicolas Ferreira. Esses são os destaques da nossa página 23. Na nossa página 24 fala de Turp. Tem uma matéria especial falando da resposta da Turp em relação à ação do Ministério Público do Rio. Na nossa página 24, como vocês veem aí, uma reportagem completa do repórter Gabriel Rates, falando ali, ó, Turp atribui falhas à crise financeira e efeitos da pandemia. Nossa Senhora, eles não conseguiram recuperar ainda. Lá da pandemia, imagina o pequeno empresário. Imagina o pequeno empresário. Sem falar nos salários milionários dos próprios, da própria diretoria das empresas de ônibus. E aí vem falar crise financeira, efeitos da pandemia 6 anos depois, 7 anos depois. Pois é, essa é a contestação, essa é a resposta. A empresa respondeu dessa forma a ação do Ministério Público do Estado do Rio e nega irregularidades graves na frota. Faça-nos rir. Quem acompanha a situação da empresa Turp, quebras constantes, sem falar não pagamento de salários, porque é justamente isso que eu abri o nosso jornal hoje, falando que o Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis suspendeu o início de greve. Pois é, eles iam fazer greve a partir da 0 hora de hoje. Por quê? Porque eles não tinham recebido os salários. O trabalhador trabalha e qual é a contrapartida da empresa? Pagar o salário. Não é? Isso é algo básico, não é favor, não. E aí vem me falar que não tem crise grave, que não tem irregularidade grave. Complicado isso, né? Então, só lembrando que hoje os ônibus da empresa Turp circulam normalmente na cidade, mas, como já estava prevendo, a falta de pagamento no 5º dia útil dos salários dos rodoviários da empresa Turp, o sindicato se reuniu em assembleia e eles estavam em estado de greve e tinham decidido fazer uma paralisação a partir de hoje, que graças a Deus não aconteceu, porque acaba deixando a população que precisa ir e vir também para o trabalho, acaba deixando a população na mão. Mas esse é o principal destaque da página 24, vale a pena ler porque tem uma reportagem completa aqui falando sobre os pedidos da justiça, o que acontece agora. E na página 25, vamos ver o que é destaque lá. Teresópolis pode perder lei de inovação. TSE fez ressalvas na lei para melhoria e não para extinção. Está aqui destaque da nossa página 25. E na página 26, bebê de 10 meses com meningite no município de Areal está estável. Exame apontou a bactéria Streptococcus pneumoniae, que não há transmissão direta. Importante falar desse tipo de bactéria. A gente já está na página 23, tá? 26, tá, Caio? Isso. Importante para não alarmar a população, porque esse tipo de bactéria, dessa meningite, não há transmissão direta. É um dado preocupante? É, mas também a população pode ficar tranquila, entre aspas, né, nesse sentido de que não há transmissão direta e a situação segue sob acompanhamento da vigilância epidemiológica lá do município de Areal.
e tem todo um monitoramento. A Secretaria de Saúde também reforça que a vacinação continua sendo a principal estratégia de proteção contra esse tipo de meningite, e as vacinas estão disponíveis no calendário do Programa Nacional de Imunizações. Vamos voltar aqui, gente, para as nossas reportagens em nível nacional, porque a gente ainda tem coisa para falar, viu? Hoje tem bastante reportagem, agora a gente fala de INSS. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira torna mais claras as regras das perícias médicas feitas de forma remota pelos peritos do INSS. Vamos conferir. Mesmo com o atendimento do perito sendo à distância, os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social terão que comparecer presencialmente a uma agência da Previdência Social, em data e horário previamente agendados. Na agência, o segurado passará por uma triagem, onde terá que apresentar os documentos pessoais e médicos digitalizados que serão anexados ao requerimento. O segurado também assinará um termo de consentimento e depois aguardará o chamado em uma sala equipada com computador, câmera, áudio e conexão à internet. A portaria consolida a teleperícia como procedimento regular da Perícia Médica Federal e padroniza o uso da telemedicina como avaliações por videoconferência. A modalidade também aprimora o uso do sistema de atendimento remoto como canal exclusivo para as teleperícias. As regras consolidam a possibilidade de utilização das agências de previdência como ponto de apoio para esse tipo de atendimento. Entre os serviços que poderão ser avaliados de forma remota estão a perícia médica inicial, a avaliação e reavaliação do benefício de prestação continuada, além de outros serviços que venham a ser autorizados pelo Departamento de Perícia Médica Federal ou pelas áreas técnicas do INSS. Com as novas regras, o atendimento remoto passa a ter uma base normativa mais definida, com maior clareza sobre os tipos de perícia que poderão ser realizados à distância. E o INSS está oferecendo quase 1.500 vagas em mutirões no Rio de Janeiro durante o fim de semana. Os mutirões disponibilizarão a realização de avaliações sociais e perícias médicas com o objetivo de reduzir o tempo de espera para o acesso a benefícios assistenciais e previdenciários de forma ágil e humanizada. As agências da Previdência Social de Angra dos Reis, Araruama, Avenida Brasil, Barra da Tijuca, Macaé, Nova Friburgo, Resende, São Pedro da Aldeia e Três Rios vão receber os atendimentos nos dias 11 e 12 de abril. 520 avaliações sociais vão acontecer no sábado, nas agências de Angra dos Reis, Araruama, Avenida Brasil, Barra da Tijuca, Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia. No domingo, as agências de Angra dos Reis e Araruama vão realizar outros 100 atendimentos. Também vão ser realizadas 866 perícias médicas nas agências de Angra dos Reis, Macaé, Resende e Três Rios. Desse total, 581 vagas ainda estão disponíveis. Para participar, é necessário entrar em contato com a INSS pela Central 135 ou pelo site ou aplicativo Meu INSS. Nesse contato vai ser possível verificar a disponibilidade de vagas e realizar o agendamento necessário. E a gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E a gente começa esse bloco falando que uma ação da Delegacia do Consumidor, em conjunto com a Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde, realizada na terça-feira, retirou de circulação canetas emagrecedoras proibidas no país e prendeu 2 profissionais de saúde. A operação foi realizada em uma clínica de luxo na zona sul do Rio. Durante a fiscalização, os agentes encontraram diversas irregularidades na clínica de luxo localizada em São Conrado, no Rio de Janeiro. Entre os materiais apreendidos estavam canetas emagrecedoras de uso proibido no Brasil, hormônios importados sem procedência definida, medicamentos vencidos, além de ampolas e produtos sem comprovação de origem. Ontem, a Delegacia do Consumidor e os fiscais da Vigilância fizeram uma ação importante para a sociedade. Tiramos de circulação canetas emagrecedoras ilegais no nosso país e, como eu sempre digo, a parceria está dando resultado e tem que continuar. O trabalho técnico e a experiência que o pessoal da Vigilância traz para a Polícia Civil é muito importante para o sucesso das nossas investigações. A operação começou após a denúncia de uma paciente que procurou a clínica para tratamento com o objetivo de engravidar, mas não obteve sucesso. A partir do relato, as equipes iniciaram as investigações que levaram à ação.
O médico responsável pela clínica e uma farmacêutica foram presos em flagrante e encaminhados para o sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. Agora, os dois devem passar por audiência de custódia. O caso segue em investigação para identificar possíveis fornecedores dos produtos irregulares e outras vítimas. Essas operações são muito importantes para a saúde da população, tirando esses mercadorias ilegais das clínicas, dos locais, assim, está ajudando a população a não consumir essa medicação ilegal. As autoridades reforçam que o uso de medicamentos sem prescrição e de origem desconhecida podem causar sérios danos à saúde e reforçam a importância de denunciar irregularidades. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar na Libertadores e na Sul-Americana, também na Champions League e, é claro, no tênis. Começamos nas quadras de um dos lugares mais badalados e valorizados do mundo, em Mônaco. Isso porque o nosso João Fonseca não para de brilhar no Masters 1000 de Monte Carlo. Nesta quarta-feira, o brasileiro número 40 do mundo derrotou o francês Arthur Rinderknecht por 2-1 e avançou para as oitavas. E nesta quinta-feira, o tenista de 19 anos superou o italiano Matteo Berrettini por 2-0. Com esse resultado, Fonseca se classificou para as quartas de final de um dos Masters pela primeira vez na carreira. Além disso, o número 40 do mundo se tornou o quarto tenista mais jovem da história a passar das oitavas de final do torneio de Monte Carlo. Na próxima rodada, João Fonseca vai encarar Alexander Zverev, número 3 do mundo. Toledo, a gente tem que destacar aqui, na última edição nós falamos sobre essa consistência do João Fonseca e nessa competição ele está se provando cada vez mais consistente. Com certeza, são resultados muito importantes, mas agora ele vai pegar uma pedreira de verdade. Exatamente, vai pegar um atleta muito difícil de se jogar contra, um dos principais tenistas do mundo, né, como você mesmo disse, o número 3 do mundo, e ele vai completar esse pódio, né, porque já recentemente tinha jogado contra o Alcaraz, contra o Sinner e agora contra o Zverev, que é o número 3, bem atrás desses dois primeiros colocados. E vamos ver como é que vai ser esse desempenho do João Fonseca. Ele foi muito bem, tanto contra o Alcaraz quanto contra o Sinner, mesmo com as duas derrotas. Vamos ver se contra o Zverev ele consegue essa primeira vitória contra um desses esses principais tenistas que a gente tem. São muito qualificados, tem muita discrepância, né? Exatamente, tem uma diferença muito grande, até o top 2 é bem distante do top 3 e vamos ver como é que ele se sai contra o Zverev. Mas a gente tem que destacar, né, Toledo? Já é uma classificação, já é um Master histórico para o João Fonseca, que está indo muito bem mesmo, você mesmo disse, resultados históricos, e é a primeira vez que um atleta novo do jeito que ele é, consegue chegar às quartas desde o Rafael Nadal, lá em 2005. E o Rafael Nadal é um dos maiores nomes da história do esporte. Exatamente, isso mostra o quão bom o João Fonseca é e quão bem ele está indo nesse ano de 2026, principalmente depois daquele início que ele teve um pouco conturbado. E aproveitando que estamos na Europa, vamos falar de Liga dos Campeões. Nesta terça e quarta-feira, nós tivemos os jogos de ida das quartas de final da principal competição de clubes do mundo. E a etapa foi marcada por visitantes indigestos. Em Portugal, o Arsenal da Inglaterra superou o Sporting por 1-0. Na Espanha, o alemão Bayern de Munique venceu o Real Madrid por 2-1. E no confronto nacional, o Atlético de Madrid surpreendeu o Barcelona e ganhou o jogo fora de casa por 2-0. O único mandante a vencer foi o PSG, que ganhou do Liverpool por 2-0. Hugo, eu acho que desses resultados nenhum foi tão surpreendente quanto o do Barcelona. Afinal, o Atlético de Madrid e o Barcelona tem uma discrepância, assim, eu diria, mais clara em relação aos outros jogos. Eu também diria que eles têm uma discrepância um pouco maior. O time do Barcelona é um time muito ofensivo e o jeito de jogar do Atlético de Madrid é bem diferente. E os principais jogadores do Barcelona eu vejo como melhores que os principais jogadores do Atlético de Madrid. Mas se por esse lado dessa questão dos principais são melhores, eu diria que os jogadores médios do Atlético de Madrid eles conseguem ser um pouco mais consistentes do que justamente os do Barcelona. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com o resultado, porque no que a gente viu em campo foi
um Barcelona jogando muito bem, conseguindo atuar muito bem, principalmente no primeiro tempo. Mas aí a gente tem no finalzinho da primeira etapa uma expulsão do Cubarsí, que foi muito bem expulso, inclusive. E ali não adiantou nada. Ele foi expulso para que o Juliano Simeone não fizesse um gol, teve uma falta e o Julián Álvares fez um golaço à la Messi, né, Toledo? Com certeza. E olha, se a gente for ver as estatísticas nos aplicativos que concentram esses números, a gente consegue ver os gráficos de pressão e posse de bola. É algo surpreendente, porque parece que só dá o Barcelona no jogo todo. Mas no resultado, o Atlético de Madrid saiu muito melhor. Resultado muito importante. Muito importante. E principalmente porque agora vai decidir dentro de casa, né, Toledo? Aí a situação fica bem mais tranquila, vamos dizer assim, para o Atlético de Madrid. Mas não tem nada a ganho. Tanto que, recentemente, a gente teve 4-0 para o Atlético de Madrid, depois 3-0 para o Barcelona. Tem muita coisa para acontecer ainda nessa disputa. Mas tem que fazer um destaque agora individual, Toledo. O que joga o Lamine Yamal é um negócio impressionante. O Barcelona, com um jogador a menos, ele fez umas 2, 3 jogadas que ele driblava 3, 4 jogadores dentro da área do Atlético de Madrid. É realmente um prazer poder assistir o Lamine Yamal. Mas agora falando dos outros jogos, a gente também tem alguns pontos que precisam ser destacados. O principal que eu acho é que o Bayern de Munique vacilou em não matar o jogo dentro do Santiago Bernabéu. Fez 2-0 ali, jogando infinitamente melhor do que o Real Madrid. Foi um jogo relativamente parecido com o jogo do Barcelona e Atlético de Madrid, né? O Real Madrid foi um time muito reativo mesmo dentro de casa. Exatamente, o time foi muito reativo e foi engolido pelo Bayern de Munique, principalmente na primeira etapa. Só que aí no segundo tempo, a situação foi ficando um pouco diferente, o time do Bayern de Munique caiu muito a pressão, caiu muita intensidade, aí o Mbappé conseguiu fazer aquele golzinho para manter o time, exatamente, para conseguir manter o time nessa disputa, e lá na Allianz Arena, teoricamente o Bayern de Munique tem a vantagem, mas é o Real Madrid na Champions, aí a situação é bem complicada. Fazer 2 destaques. Olise, que acabou com a carreira do Álvaro Carreiras, fez um jogo maravilhoso, muito bom de se assistir também, um jogador que os olhos chegam a brilhar assistindo. O outro é o Manuel Neuer, que aos 40 anos decidiu o resultado também. Exatamente. Apesar de toda essa pressão, toda a força do Bayern de Munique, o Real Madrid ainda teve muitas chances de fazer gol e o Neuer brilhando, o Neuer virando Neuer, né, Toledo? Exato. A gente tem aqui um jogador que a gente coloca como conceito para outros goleiros quando vão bem. Então, realmente, é um jogador espetacular e continua brilhando mesmo com seus 40 anos. E um outro ponto que a gente não pode deixar de falar, né, Toledo? É o Harry Kane, que está jogando muito bem, fez um golaço contra o Real Madrid ali e, na minha visão, ele briga bem para a bola de ouro se o Bayern de Munique conseguir vencer essa Champions. Com certeza, e a gente ainda teve outros 2 jogos muito interessantes também, PSG e Liverpool. Esse foi um jogo bem tranquilo para o PSG também, ganhou dentro de casa, 2-0. Tem a vantagem, mas em Anfield também o jogo é muito complicado. O outro jogo foi Sporting e Arsenal, um jogo que foi um pouquinho mais difícil que a gente imaginava para o Arsenal, mas o Arsenal ganhou também e agora decide ir na Inglaterra. Exatamente, decide na Inglaterra e também a gente destaca, né, por coitado do Sporting, que conseguiu resistir ao Arsenal, que é um dos principais times que a gente tem no mundo atualmente, e nos acréscimos do segundo tempo tomou o golzinho e aí vai para a Inglaterra com essa desvantagem. E se lá na Europa a competição está chegando ao fim, as 2 aqui na América do Sul só estão começando. Por isso, nós vamos falar de Sul-Americana e Libertadores. O primeiro destaque é da Liberta, onde o Fluminense começou empatando por 0-0 com o Deportivo Laguaira e o Flamengo venceu o Cusco por 2-0, ambos os jogos fora de casa. Toledo, a gente tem que destacar alguns pontos desses 2 jogos. Vamos começar com o Fluminense, né, que foi o primeiro jogo. E a gente pode falar que foi uma situação bem parecida com o Vasco, que a gente vai falar daqui a pouco. O Fluminense jogou contra um time muito ruim e ainda assim não conseguiu sair com a vitória. Tem toda a pressão de estreia, mas ainda assim eu acho que a falta de qualidade naquele momento pesou pro time do Tricolor. Exato, foi um jogo muito ruim do Fluminense que a gente se acostumou também com o Fluminense em alto nível, né? Nesse início de temporada, é claro, mas o Fluminense fez um péssimo jogo, bem ao contrário do que estava sendo praticado nos outros jogos. Exatamente. Aí, se a gente vai falar de Flamengo, né, partindo para o outro jogo, a gente tem uma atuação bem imponente do Flamengo, levando em consideração que o jogo foi fora de casa, na altitude tinha todas as complicações, então o Flamengo ganhou com muito mérito.
Porém, vamos falar mais uma vez o que, Toledo? De arbitragem. Dessa vez não da arbitragem brasileira, da arbitragem sul-americana no geral. Também não parece ser muito confiável. Que não é muito confiável, realmente é muito complicado. Porque a gente teve 2 lances muito complicados nesse jogo, né, Toledo? A gente tem a não expulsão do Plata em um lance que ele não tomou nem cartão. Foi um lance assim, ele deu um pisão Parece que isso com grande tem se tornado intensidade. comum nas competições da Conmebol, essas chegadas acima do que a gente considera, todo mundo considera permitido e nunca, tem hora que não dá nem cartão, igual foi nesse lance. Exatamente, foi o caso do Plata no jogo do Flamengo, também a gente teve no mesmo dia um lance bem parecido, um pouco diferente, mas também nesse sentido de ser acima do permitido, do Gustavo Gomes, que ele também não toma cartão. Então, assim, é uma complicação muito grande envolvendo a Conmebol. Isso vai levando em conta que, fazendo com que os atletas se arrisquem e tenham tendência em ter lesões. E a outra polêmica desse jogo é o impedimento que foi marcado no gol do Cusco, o gol de empate do Cusco, que eu não sei se está impedido ou não, Toledo, mas eu acho que nem o árbitro de vídeo sabe, porque a imagem não dá para concluir absolutamente nada. E o ponto principal é, eu não sei onde que eles conseguiram marcar o braço do jogador do Cusco, porque eu não sei se marcou o cotovelo ou o ombro. Né? Então, realmente, é algo muito complicado e que pode ter prejudicado fortemente esse time. O Cusco, isso é sua estreia, né, como o Cusco na Libertadores, mas dá pra ver que é um time bem mais fraco do que a gente se espera, principalmente jogando na altitude. A gente esperava um jogo relativamente mais equilibrado. Claro, o Flamengo sendo muito superior, mas o Cusco é um time muito abaixo, o Flamengo conseguiu jogar, teve esses problemas na arbitragem, mas foi um jogo muito tranquilo. Exatamente. E só um pequeno detalhe para a gente terminar esse assunto de Libertadores, é que o Mirassol, nosso time brasileiro, conseguiu estrear na Libertadores e estreou com vitória, jogando contra o Lanús. Um time muito qualificado. Exatamente, muito qualificado, foi campeão da Sul-Americana e o gol da partida foi marcado pelo zagueiro João Vitor com assistência do interminável Reinaldo. E na Sula, o Vasco também ficou no 0-0, assim como o Fluminense, só que dessa vez em jogo contra o Barracas Central da Argentina. E o Botafogo, o outro carioca que está nessa competição, ainda não estreou, mas ele vai jogar nesta quinta-feira contra o Caracas. Toledo, só para a gente poder finalizar o nosso esportivo de hoje, vamos falar um pouquinho do Vasco, que teve um jogo bem parecido com o Fluminense. Jogou mal, não conseguiu vencer, mas a situação do Vasco é um pouco mais tranquila, porque o time jogou 100% reserva, não tinha nem o Renato Gaúcho acompanhando a equipe, então foi um 0-0 que não foi bom, mas pelo menos conseguiu esse pontinho fora de casa e com esse time reserva. Parece que já se tornou rotina, né, o Renato Gaúcho fazer isso, principalmente na Sul-Americana, que infelizmente, eu digo infelizmente, os brasileiros parece que não levam tanto a sério. Exatamente, só leva a sério quando dá problema lá na frente, e aí realmente complica e perde a chance de disputar um título de uma maneira mais contundente. E também, Toledo, só pra gente fazer um pequeno destaque desse jogo, a gente teve um lance de expulsão do jogador do Barracas Central, aquele também foi um carrinho muito forte, mas aquele dali realmente foi expulso. E falando do time do Vasco, destacar a partida do volante meio-campista ali, o JP, que foi muito bem, foi uma grande partida dele, já tinha ido bem ano passado durante um empréstimo pro Avaí e agora jogando no Vasco, tá conseguindo ir bem, já é o segundo jogo dele na temporada, é apenas o segundo jogo dele na temporada, na realidade. E foi bem nos dois, e vamos ver se agora o Renato Gaúcho dá mais chances, porque a bola que ele jogou lá, eu acho que ele tem chance de brigar por uma vaguinha. E é muito importante para compor o elenco e, claro, jogador muito jovem também. Exatamente. E, gente, com essas informações, nós encerramos o Correio Esportivo de hoje. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. A gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional,
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta e a gente começa esse terceiro bloco retomando o assunto da paralisação dos rodoviários da Turp, que não aconteceu. A gente já falou isso lá no início do nosso jornal, mas a gente volta com esse assunto porque quem traz mais informações sobre isso é o nosso repórter Gabriel Toledo, porque os rodoviários da empresa Turp Transportes em Petrópolis suspenderam a paralisação que estava prevista para começar a partir do primeiro minuto de hoje. E é claro, isso se deu após a confirmação de que todos os pagamentos foram agendados para serem realizados. Toledo, bom dia para você. Quais outras informações você tem? E ainda bem que tudo se normalizou, os benefícios, os salários foram pagos e aí não houve paralisação. Também a população petropolitana não fica no prejuízo, não é isso? Bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente. Quem é mais prejudicado nessa situação, é claro, é a população petropolitana que depende diariamente desse serviço, que é crucial no dia a dia, é claro, de todo mundo que trabalha, que estuda, porque muda toda uma rotina, toda uma programação para um dia. Mas, como você mesmo disse, essa paralisação dos serviços, essa greve, ela foi interrompida. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis, a paralisação havia sido motivada por constantes atrasos salariais, situação que vinha sendo denunciada pela entidade e levou à aprovação do estado de greve como forma de pressão. Com o pagamento efetuado dentro do prazo acordado,
a entidade decidiu pela suspensão da paralisação, destacando que o objetivo principal da mobilização, é claro, receber esses pagamentos, foi alcançado. O sindicato também ressaltou que reforça e permanece como espaço de representação e defesa dos trabalhadores rodoviários, especialmente diante de eventuais descumprimentos das leis trabalhistas e dos acordos coletivos. E é claro, Roberta, a gente segue acompanhando toda essa história do transporte público aqui na cidade. Parece que tem uma breve pausa nesse capítulo, mas claro, a gente continua acompanhando toda essa situação aqui na cidade. Eu volto com você. Pois é, Toledo, até mês que vem, né? Pode ser que mês que vem, se tiver uma negativa aí de salário, pode ser que volte tudo e a gente continua acompanhando. Obrigada pelas suas informações, Toledo. E olha só, gente, a gente continua aqui falando de trânsito, transporte em Petrópolis, só que agora a gente fala de estacionamento rotativo. Pois é, a renovação de contrato do estacionamento rotativo de Petrópolis ganhou um novo capítulo após posicionamento de entidades do comércio local. Motoristas que se utilizam do sistema alegam aí falta de vagas nas ruas de Petrópolis. O estacionamento rotativo é o sistema que regula o uso de vagas em vias públicas, geralmente com cobrança por tempo. O serviço costuma ser concedido a empresas privadas por meio de contrato administrativo. Em Petrópolis, o serviço tem sido criticado. Falta vaga aqui pela cidade ainda. Todos os estacionamentos tem bastante, mas fica cheio ainda, sim. É pouca vaga e muita gente, né? É pouca vaga e muita gente. Muito carro hoje em dia. O senhor tem dificuldade, às vezes, de encontrar vaga aqui em Petrópolis, não? Tem. Bastante. Pouca vaga, muito pouquinha mesmo. O senhor acha que isso pode atrapalhar turista? O que o senhor acha disso? Atrapalha, né, cara? O pessoal vem para aproveitar a cidade, não tem vaga, não pode parar em certos lugares, atrapalha a galera, né? A biomédica Bárbara Mello também criticou o estacionamento rotativo. Péssimo. Por quê? Caríssimo, não tem vaga, quando ainda tem aquele cara que arranha carro. Péssimo, muito ruim, muito injusto. Tu paga caro por um serviço péssimo. Aqui em Petrópolis está tenebroso o estacionamento, infelizmente. A costureira Adriana Alves contou que tem dificuldades para estacionar na cidade imperial. Ou você estaciona no particular, igual eu vim agora, estava no particular, ou deixa o carro em casa e vem de ônibus. Em Petrópolis, é a Sinal Vida que realiza o serviço de estacionamento rotativo. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro identificou irregularidades formais e técnicas no processo de prorrogação do contrato, além da ausência de um estudo que demonstre os benefícios para o município e para os usuários. Com isso, a renovação de contrato entre a Prefeitura de Petrópolis e a Sinal Vida ganhou novos capítulos após o posicionamento de entidades comerciais. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, citou que o preço pode prejudicar o consumidor. Essa questão jurídica administrativa da renovação do contrato da empresa que administra os estacionamentos rotativos da nossa cidade, ela fere a concorrência que possa trazer aí preços melhores, bem como também regras menos severas para não punir os usuários. Para Cláudio Mohamed, os preços cobrados pelos estacionamentos particulares também afetam o comércio local. E que se esses preços fossem cobrados de uma forma por hora fracionada, causariam menos impacto. A Associação da Rua Teresa, a Arte, ressaltou que o estacionamento rotativo é necessário. No entanto, segundo eles, a quantidade de vagas deve ser revisada para garantir um número que atenda adequadamente petropolitanos e visitantes. Para o presidente do Sicomércio Petrópolis, Marcelo Fiorini, o estacionamento rotativo é fundamental para o bom funcionamento do comércio em Petrópolis. De acordo com Fiorini, sem vagas rotativas, o consumidor fica sem opção para estacionar, mas destacou que o valor cobrado deve ser discutido, visto que, em muitos casos, o preço do estacionamento privado é maior. Pois é, e a nossa reportagem procurou a Prefeitura de Petrópolis para cobrar um posicionamento sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.
E olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis realiza amanhã, sábado, a primeira etapa da vacinação antirrábica de 2026. A ação será destinada para cães e gatos nos distritos de Itaipava, Pedro do Rio e Posse. A expectativa é imunizar mais de 4.700 animais nesta fase, com o objetivo de prevenir a raiva e proteger também a população humana. A vacina é indicada para cães e gatos a partir de 4 meses de idade e os tutores devem seguir algumas regras para garantir a segurança durante o atendimento. Os cães devem estar com coleira e guia, enquanto os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas. De acordo com a legislação estadual, animais considerados ferozes só podem circular conduzidos por maiores de 18 anos, com uso de guia e focinheira adequadas para cada raça. O descumprimento pode gerar multa. A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é fundamental para o controle da doença no município e que a participação dos tutores é essencial para o sucesso da campanha. A lista completa dos pontos de vacinação pode ser consultada no Instagram da Prefeitura de Petrópolis, em @petrópolis_PMP. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E como de costume, iniciando por Nova Friburgo, a previsão para sexta-feira na cidade é de sol com algumas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e também à noite, enquanto os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 21 graus. E Teresópolis segue essa mesma tendência. O dia na cidade será de sol com nuvens, podendo chover rápido durante o dia e à noite. E nesse caso, os termômetros vão variar entre mínima de 17 e máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta também será de sol com algumas nuvens. E, além disso, tem previsão de chuva rápida para o dia. As temperaturas vão variar entre mínima de 16 e máxima de 21 graus. E agora, partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a sexta-feira será de sol com algumas nuvens e com chuva passageira durante o dia e a noite. Nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 20 e máxima de 26 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias o dia será de sol com aumento de nuvens. E a previsão indica chuva rápida durante o dia e a noite, enquanto as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 25 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! Começamos agora mais uma Agenda Cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Em Petrópolis, a tradicional Feira Deguste está de volta na Praça da Águia nesta sexta-feira e também no sábado. E dessa vez com uma edição especial de tributos, que contará com homenagens a bandas e músicos que são até hoje os preferidos de muita gente. E ainda em Petrópolis, Itaipava será palco do evento Coffee Beats nesse fim de semana. O movimento, que está ligado à qualidade de vida, tem o objetivo de fomentar a prática de atividades esportivas, oferecendo palestras sobre vida saudável, além de um espaço especial dedicado à música e à gastronomia. Tudo pensado para promover um espaço de saúde, convivência e conexão em prol do bem-estar coletivo. O evento acontecerá entre sábado e domingo, com inscrição solidária custando R$15 e mais 1 quilo de alimento não perecível. E agora, indo para Teresópolis, o Teresópolis Shopping vai receber o Baile da Geração Prateada nesse domingo, a partir das 3 horas da tarde. Esse é um convite para aproveitar a música e dança em um ambiente leve e acolhedor, além de, claro, passar uma tarde especial se movimentando, socializando e vivendo bons momentos. A entrada é gratuita, portanto, basta chegar e aproveitar. Já em Nova Friburgo, a cidade vai receber um grande encontro de empreendedorismo, inovação e oportunidades nesse sábado, a partir das 4 horas da tarde, na Praça Dermeval Barbosa Moreira. Com entrada gratuita, a Jornada do Empreendedor Rural chega trazendo conhecimento para quem produz, tecnologia e inovação, serviços gratuitos,
feira de produtores e shows ao vivo. Tudo pensado para fortalecer quem empreende no campo e na cidade. Em Três Rios, a Caminhada Azul acontece nesse domingo, na Praça São Sebastião, em comemoração ao mês da conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Portanto, a partir das 11 horas da manhã, todas as famílias estão convidadas para participar desse momento de mobilização, empatia e apoio à causa autista. Lembrando sempre que o respeito às diferenças constrói um mundo melhor. E voltando para Petrópolis, o Teatro Imperial traz o espetáculo Confissões de Amor, estrelado por Isabela Taviani. A cantora e compositora retoma os palcos nesse sábado a partir das 8 horas da noite, com a banda para um show de lançamento do EP Canções Autorais que combinam MPB, pop e romantismo. No repertório estão também sucessos da carreira da artista. Os ingressos estão variando entre R$ 45 e R$ 140 no site ingressodigital.com. E ainda no Teatro Imperial, mas dessa vez no domingo, a partir das 7 horas da noite, a Nova Orquestra e o artista Gabriel Gonti apresentam um espetáculo dedicado ao grupo mineiro Skank, que é uma das bandas mais importantes da música brasileira. O repertório percorre alguns dos maiores sucessos da banda mineira, incluindo músicas como Garota Nacional, Sutilmente, Dois Rios, Balada do Amor Inabalável, entre outros. E o melhor? A entrada é gratuita. E para finalizar a nossa agenda cultural dessa semana, o cantor Léo Ackerman retorna a Petrópolis nesse sábado para um show especial no Le Rêve, na estrada União Indústria em Itaipava. Com um estilo que transita entre grandes sucessos nacionais e internacionais, o artista vem atraindo um público fiel por onde passa. Com participação de Rodrigo Fonseca, o reencontro no palco acontece a partir das 7 horas da noite e celebra o início da trajetória de Léo, que começou sua carreira tocando ao lado de Rodrigo, unindo a parceria de longa data à maturidade musical conquistada ao longo dos anos. Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! E o nosso jornal também fica por aqui, lembrando que amanhã é sábado, tem o nosso jornal gravado, um resumo das principais notícias da semana, mas eu volto ao vivo na segunda-feira, às 7h30 da manhã, e eu espero você. Tchau, gente, bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.